Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos gravando este programa pfdv.info aqui no canal do YouTube em junho de 2020, trazendo nesse domingo a celebração da família. Lembrando que a celebração da família é da Nação Caimbé. Nação Caimbé, há 42 anos, evangelizando, alfabetizando e levando a solidariedade, com os princípios bíblicos de cuidar, apacentar e pastorear, levando o conhecimento da palavra, verdadeiramente palavra pela palavra de Deus, sem usos, costumes, tradições, filosofias, doutrinas, métodos. Não temos nada disso. 42 anos vivendo a expressão que o Senhor Jesus Cristo declarou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu, como um pastor, como sacerdote da Nação Caimbé, sou livre e quero ver toda a Nação Caimbé livre, vivendo a verdade, somente a verdade. E hoje, na celebração da família, vamos receber daqui a pouco o nosso pregador, pastor Heitor Briglia, que em junho de 2020, 2 vezes vencedor. Primeiro, venceu a Covid com sua família. É tremendo, é poderoso. Depois, ao longo da sua carreira militar, venceu mais uma etapa. Hoje, Major PM, que tremendo, da Polícia Militar do Estado de Roraima. Major, eu ainda acredito que o Senhor o levará a coronel. Ele está satisfeito como major. Era o sonho dele, era o pedido dele, mas eu disse para ele um dia: nós ainda vamos te ver coronel. E eu creio nisso. Teve um que duvidou. Duvidou. Foi para a reserva, major, chamaram ele, coronel. Olha aí, que maravilha, hein? Pessoal, Deus é tremendo na sua palavra, no seu poder e na sua glória. Então, queridos, a celebração da família, ela tem como principal objetivo trazer a poderosa palavra de Deus. Sempre lembrando, palavra pela palavra, sem usos, costumes, tradições, doutrinas, filosofias, métodos, enfim, essas coisas humanas que as pessoas arrumam para de alguma forma tirarem algum favor, tirarem algum benefício, humanamente falando. Que Deus vos abençoe rico e poderosamente, porque digno de toda honra, toda glória, todo louvor é o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. No programa passado, de sábado da Escola Bíblica, com a nossa querida professora pastora Eliana Briglia, é outra vencedora, eu estava anunciando aqui que temos, nesses 4 anos que o PFDV está no ar, nós temos 9.476 visualizações. 800 vídeos já estão aí, à sua disposição. 106 inscritos. E essa parte que me fica uma interrogação: onde estão os caimbezeiros? Só de celulares nós temos mais de 120 celulares. Essas 106 inscrições não são todas da nação. 80% são pessoas fora da Nação Caimbé que se inscreveram. Aqueles que mandam links, para mim me inscrever, eu mando o link do PFDV para eles se inscreverem. Quando ele se inscreve, eu também me inscrevo. E aciono a sineta e fico de olho, claro, observando. Então eu fico perguntando: cadê a Nação Caimbé? Por que ela não se inscreve? Por que ela não visualiza a sua própria história? 42 anos de história, a gente procura resgatar a grande maioria através dos vídeos. E eu fico pensando: o que é que está acontecendo? Meu Deus, só o Espírito Santo
o Senhor Espírito Santo para trazer uma resposta. Mas enfim, vamos para a celebração da família e iniciar. São 3 blocos, né? E nesses 3 blocos, no final eu volto para o fechamento. Pastor, o senhor não faz comentários nem da mensagem e nem da aula bíblica. Eu não faço porque eu assisto junto com vocês na estreia. Hoje, domingo, daqui a pouco, 9 horas da manhã, de Boa Vista, Roraima, eu vou estar assistindo junto com aqueles que também vão estar assistindo em suas casas, em seus lares, em seus estados, em seus países, onde quer que esteja. Isso que é legal. Rede mundial. Alcança milhares de pessoas. Não importa se vão dar um joinha ou não, mas se você gostar, por favor, dê o seu joinha. Vamos receber então o nosso querido pastor Heitor Briglia, 2 vezes vencedor, uma contra a Covid, e na carreira militar, hoje, junho de 2020, Major PM da Polícia Militar do Estado de Roraima. Seja bem-vindo, pastor Heitor. Venha, traga a mensagem. Editor, é com você. Boa Vista é linda de se ver, mas é também linda de viver. E para que ela continue assim, precisamos deixar de vê-la. Mas é só por um tempo. Vamos ficar em casa. Vamos ter a paciência e a fé dos mais velhos. É principalmente por eles que a gente precisa ter cuidado. E em breve vamos te ver de novo, Boa Vista. Ainda mais viva, ainda mais linda. Coronavírus. Saiba como evitar. Evite contato físico e fique longe de espaços com muitas pessoas. Cuidar de você é cuidar de todos.
Graça e paz, paz do Senhor, amada igreja. Eu sou o pastor Heitor Briglia, da nação Caimbé, de Boa Vista, Roraima. O vídeo culto de hoje vamos falar de um assunto delicado, que é como lidar com a perda, né? A perda desse contato com a família, a perda de amigos para esse vírus que está aí, a perda dos entes queridos, alguns familiares, e com todo esse tipo de perda que vem envolvendo todo o mundo, toda a face da terra está passando por isso. Então, nós temos que estar preparados, nós temos que estar, a igreja tem que estar junta e com a mentalidade do Senhor Jesus. E Deus, ele vem nesse momento da angústia, da tristeza, ele vem no socorro bem presente, como a sua palavra diz. Eu deixo com os irmãos o Salmo 146 para ser lido, né? Que esse salmo fala sobre o socorro bem presente e que a torre segura é o Senhor, que o Senhor está pronto para nos socorrer. Então, Salmo 143. Mas a palavra de hoje, a qual vamos falar de perda, está no Salmo 116, 15, onde ele fala sobre os amados irmãos como santos. Ele fala assim, no seu salmo: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 16, 15, falando sobre precioso para Deus a morte dos seus santos. Precioso para Deus a morte dos seus santos, em vista a morte dos seus santos. Então você fica assim, meu Deus, o que é isso? Como é precioso para Deus a morte dos seus santos. Como Deus nos prepara, né, nessa palavra com as perdas. Então vamos saber. Vamos saber primeiro o que ele fala sobre você, santo, sobre você escolhido do Senhor, sobre você que é santificado pelo sangue de Jesus. Então vamos entrar nessa questão da santificação. Mas primeiro nós temos que saber do início como começa essa santificação. Essa santificação começa com a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos justifica com a sua morte. Justifica o meu pecado, justifica o seu pecado. Ele vem nesse momento na terra, assim como a sua Bíblia diz, justificar toda essa questão a que tinha antes deles morrer e ressuscitar. Nós estamos aqui refém do pecado para o mundo, para Deus. Por quê? Pelas decisões dos nossos pais, que lá no passado escolheram para o pecado. E a angústia veio, e veio toda essa morte, veio todas essas doenças e tudo que tem acontecido, né, para a gente estar sobrevivendo nessa terra, que não era da vontade de Deus, mas a escolha nos trouxe essa consequência. Então, eu chego aqui a falar da justificação, aonde está em Romanos 4:25, que diz: o qual foi entregue por causa dos nossas transgressões e ressuscitado para nossa justificação. Romanos 4:25 vem falando sobre isso aí, sobre a morte, a justificação dos nossos pecados, que foi pela morte, pelo sangue do Senhor Jesus, né? Mas pastor, o senhor está falando de justificação, mas aonde é que entra a santificação aí? Como é que eu chego a ser santo? Só Jesus morreu, Jesus ressuscitou e automaticamente eu sou santo. Não, não é bem assim. Para que você chegue a essa santificação, a esse santo a qual o Senhor trata, tem um caminhar com Cristo, um caminhar com a mente de Deus,
observando a parte que o Senhor pensa, como está, né? Como começa a gerar essa santificação. Vem com não estou falando de religião, porque realmente a religião, a santificação, não tem nada a ver com a religião, porque a religião, ela não existia quando esse salmo foi escrito, não existia a religião, né? Não existia a questão de, não, eu sou da igreja tal, você é mais santo, o outro é mais santo, e não existia isso aí. Existia em ir atrás do pensamento do Senhor Jesus, ou o pensamento na época, o pensamento de Deus. E você via a questão da mentalidade, que era o seguinte: a mentalidade de Deus não era a mesma do princípio deste mundo. O mundo que caminha em oposição à sua palavra e vontade. Um mundo egoísta, um mundo corrupto, um mundo submisso à malignidade de deuses desse século, né? Um mundo que não ama o próximo, mas é veneno na vida do próximo. Um mundo que vive em individualidade crônica, um mundo de mortal. O santo vai contra tudo isso. A passar a praticar a palavra e amar a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a si mesmo. É uma palavra que o Senhor deixa. E a Bíblia diz que esses são os 2 maiores mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E, bem, decorrendo sobre essa situação, nós temos aqui, vamos passar para a próxima etapa da palavra. A máscara ajuda você a se proteger. É só usar do jeito certo. Antes, coloque de molho por 20 minutos. Deixe secar no sol. Ao colocar, cubra toda a boca e o nariz. Não toque o rosto, nem pela frente, nem por baixo da máscara. Terminou de usar? Guarde num saquinho e volte a lavar em casa. Se todo mundo usar, todo mundo se protege. A doença perde a força e a gente volta à vida normal. Faça sua parte. Use a máscara. Prefeitura de Boa Vista. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, em que momento você estiver assistindo. Esse programa foi gravado em junho de 2020. Claro, meu lema é Jesus Cristo é a minha vida, a força para lutar. Hoje eu trago mais uma breve reflexão. Não devemos falar mal, difamar, zombar e caluniar as autoridades e sacerdotes ungidos e escolhidos por Deus. Esse tema eu trouxe baseado em 2 Reis, capítulo 2, 23 e 25, que dali Eliseu, homem de Deus, sacerdote do Deus vivo, uma autoridade como profeta naquela época, depois que ele sobe e deixa para ele em dobro a unção, Eliseu estava ali caminhando, de repente um grupo de jovens começou a zombar, careca, olha o calvo, olha o careca e tal. E de repente, Eliseu olha para trás e declara uma palavra e 2 ursas devoram aqueles 42 jovens. Disciplina de Deus. Aqueles moços não eram moços comuns, eram sacerdotes, eram alunos de profetas. Muitos ficam falando bobagem, mas eles conheciam o Deus vivo. Eles sabiam quem era Deus vivo, por isso que foram disciplinados. Deus não disciplina o inimigo, ao contrário, Ele tem prazer que aquela pessoa má viva mais, para poder ter, no seu tempo, a garantia para viver e encontrar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ao contrário de que muitos pensam, morreu aquele bonzinho,
o mal viveu. O mal só está vivo para ter uma oportunidade de alcançar a salvação. Mas lembre-se, a condenação é eterna. Caso aquele mal rejeite a palavra do Senhor, caso aquele mal não queira mais ter compromisso com o Senhor. Olha, é terrível. Viver eternamente no inferno ou no lago de fogo, que será a última etapa, vai ser terrível. Como verdadeiros cristãos, somos enviados para abençoar. Seu coração sente ódio? Seu coração tem mágoa? Significa que você já se tornou um religioso, já se tornou um frequentador de congregação e acha que está tudo bem. Acha que porque está lá, devolve metade do dízimo, mas como é um volume, dá um pouquinho de oferta, aí acha que está fazendo tudo. Vai lá dar um presente para o pastor, é bajulador. Queridos, religioso não tem vez no reino de Deus, só os verdadeiros cristãos. Cada autoridade sacerdote é ungido e autorizado por Deus. Você vai querer lutar contra Deus? Meu amigo, depois que aquela pessoa assume aquela autoridade, aquele poder, aquele comando, só Deus para tirar. Só Deus para tirar. E aí quando você fala mal, quando você defama, quando você sente ódio, quando você quer amaldiçoar, quando você quer destruir, que tristeza de religiosidade é essa? Um bando de religiosos, vingativos, como naquela época, aqueles religiosos sempre querendo se dar bem. Tristeza absoluta. O verdadeiro cristão segue Cristo. Pai, perdoa-os. Eles nem sabem o que estão fazendo. É isso, amados. É tremendo. O fato é que para ser um verdadeiro cristão, a vida deve ser completamente entregue ao Espírito Santo. E lembrar que a disciplina começa em nossa casa. Se você, como cristão, deseja o mal para alguém, você está desejando para você mesmo. Porque primeiro vai começar na sua casa. Será que você está pronto? Será que você é um verdadeiro cristão? Porque a partir que você sente ódio, mágoa, não é um verdadeiro cristão. Ah, mas eu sou um ser humano, eu tenho sentimento. Amém. Eu também tenho. Quantas pessoas me ferem, me magoam, me entristecem, mas eu permaneço firme. Vou diante do Senhor, antes de abrir a boca, antes de querer falar alguma coisa, eu vou diante do Senhor e digo, Senhor, me perdoa-os. Eles não estão nem sabendo o que estão fazendo. E aí eu vivo bem, eu tenho paz e vivo com todas as pessoas. Assim eu aprendi com Jesus. E nesses dias, nesses meses, aliás, que eu estou no colo do Altíssimo, é tão gostoso você experimentar o amor de Deus. É tão gostoso você sentir o amor de Deus. Mas não é fácil. Não é fácil para mim viver esse período. O governo, a saúde, não é fácil. Mas são autoridades. O que eu tenho que fazer? Ir com o Senhor das autoridades. O nosso Deus Pai Todo-Poderoso, dizer para Ele, Paizinho querido, cuida aí, resolve, eu preciso prosseguir nesse tratamento, eu preciso dessa cirurgia. E aí, Ele é o Senhor, Ele vai lá na madrugada, pega o coraçãozinho da autoridade e diz, ei, meu filho está precisando, cuida, bora, levanta, bora cuidar da saúde. É assim que a gente tem que fazer, não ficar atacando pedra, não ser um religioso, mas ainda dá tempo de você se converter, dá tempo de você pedir perdão, dá tempo de você se tornar o verdadeiro cristão em Cristo Jesus. Editor, eu passei um pouquinho dos 5 minutos, mas precisava dar esse recado, principalmente esse aqui. O Senhor Espírito Santo é o único que pode disciplinar uma autoridade ou um sacerdote. E a cada dia Ele nos livra da armadilha do diabo e nos ajuda a sermos um cristão vivendo em santidade. Então só o Senhor
tem poder, autorização para disciplinar uma autoridade, um sacerdote. Eu e você não somos nada. Que Deus os abençoe. Vai daí, editor. Boa Vista é linda de se ver, mas é também linda de viver. E para que ela continue assim, precisamos deixar de vê-la. Mas é só por um tempo. Vamos ficar em casa. Vamos ter a paciência e a fé dos mais velhos. É principalmente por eles que a gente precisa ter cuidado. E em breve vamos te ver de novo, Boa Vista. Ainda mais viva, ainda mais linda. Coronavírus. Saiba como evitar. O tratamento do coronavírus é feito em casa. A rede de saúde atende apenas aos casos muito graves. Cuide-se. Retornando ao nosso raciocínio, a nossa palavra, falando a Bíblia, que diz que os 2 maiores mandamentos são: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E corroborando com essa palavra, a Bíblia também diz: levai a carga um dos outros, então cumprirei a lei de Cristo. Cumprir a lei de Cristo. Isso nós estamos buscando a santidade. Cumprir a lei de Cristo é o quê? Seguir os ritos da igreja, conhecer bem teologia, frequentar um templo. Essa é seguir a lei de Cristo? Não. Não é assim. A gente vê que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que Ele quer a gente juntos. Então, a cumprir a lei de Cristo é amar, perdoar, tornar a vida do semelhante melhor, todas as coisas boas que a gente pode fazer. E aí chegar a esse olhar de Deus para a gente. Preciosa é a vida, a vista ao Senhor, a morte de todos que amam, né? De todos os seus santos, aquele que amam. E ele olha, poxa, é precioso, olha esse, ele faz o bem. A morte daqueles que deram o tempo, a sua vida ao próximo, a morte daqueles que não se entregam ao egoísmo, aqueles que passam pela vida como pessoas tóxicas. Isso não é do agrado de Deus, espiziando as outras pessoas, isso não é do agrado de Deus. Especialista em defeitos dos outros, tirando a paz de terceiros, e não é disso que a Bíblia fala, não é desse santo, né? Não é essa santificação, dessa maneira que você vai chegar à santificação, mas sim, a Bíblia fala daquele que vive uma vida plena com o bem, pelo amor, marcado pela solidariedade. E sim, a palavra chega à bondade. Então, quando a pessoa ela parte, ela sai, você lembra dela, você tem a imagem dela como: este era um homem bom, era uma pessoa boa, era um pastor bom, era um amigo que vai trazer saudades e falta a você, né? E frutos que ele deu, porque você vai ver os frutos e vai ver: este homem tem o coração de Deus, tem Deus nele, e você vai ver. Então, esse chega a ser santificado. Não que ele não vai pecar, não que ele não vai tropeçar, ele vai errar, vai acontecer, mas ao fim, você vai ver. Ao fim, aqui, né? Nessa passagem, que não é o fim. Nessa porta que ele vai atravessar, né? Que é uma porta que nós não gostamos de falar, que é sobre a morte. A morte preciosa para Deus. Preciosa para Deus. Agora você vê assim a morte como uma coisa preciosa? Eu não vejo, eu não gosto da morte.
Eu não vejo nada de precioso na morte, e falar sobre morte não é legal. Ninguém gosta. Eu nunca vi alguma pessoa dizer que não, eu gosto da morte, eu amo a morte, eu acho legal a morte. Ninguém, né? Você pode encontrar, assim, você está em luto, está tendo um enterro, alguém dizendo, olha, o irmão está lá no bom lugar, está numa rua de ouro, ele está com a coroa que ele conseguiu, ele está ao lado do Senhor, se alegre com isso. Mas, na verdade, não é verdade isso, é hipocrisia, é fingir, né? Fingir o sentimento, né? E se você finge o sentimento, é mentira, não é pela verdade, entendeu? Você abre a mão do consolo do Senhor. A verdade é que o ente querido, a viúva, o viúvo, o filho que perdeu o pai que perdeu o filho, ele gostaria que ele estivesse lá. O irmão, o amigo, queria que ele estivesse lá ouvindo essa pregação, queria que ele estivesse lá para tomar um café pela manhã, para ir para a igreja junto, para eles comerem um churrasco, dar uma volta, conhecer lugares, planos que fizeram. Então você quer realmente o sentimento que vem não, a morte ele está ali, não. Há tudo a tempo para Deus, e nesses momentos você sente tristeza, você chora, você sente a falta. Na verdade, quem perdeu foi você, né? E você sente muito esse momento. Não é pecado, irmão. Não é você sentir tristeza e saber, não, ele está com o Senhor, alguém fala para você. Ignore essa palavra e pode chorar, pode sentir tristeza, pode... Só que, como o nosso Deus fala, ele é um socorro presente na angústia. E eu vou chegar a esse momento aqui, a qual eu vou dizer como o nosso Deus, ele é presente, né? Naquele momento, dessa passagem, a qual você perdeu o seu ente querido. Mas o que Deus vem nos preparar é justamente para essa tristeza, sabendo que a morte levou o nosso amigo, o nosso familiar, né? Mas a perda, o choro é seu, porque realmente o nosso ente querido nesse momento, ele está voltando, né? Como lá, lembra a palavra? Deus me deu, Deus tomou, né? Então, é uma palavra assim que é profunda, porque Deus, ele é soberano sobre isso, né? E vem esse momento ruim e que você tem que ver que, vamos imaginar assim, a morte, uma coisa trágica, na nossa visão. Mas olha na visão de Deus. Ela é preciosa. Na visão de Deus é como o filho pródigo olhando. Vamos ter a visão de Samuel que vê as escadas. Ele lá e o irmão subindo, o amado, e ele olha e diz, olha, vem meu filho, a tua casa está pronta. Então, vamos continuar essa palavra na próxima etapa, falando sobre os sentimentos. Boa Vista é linda de se ver, mas é também linda de viver. E para que ela continue assim, precisamos deixar de vê-la. Mas é só por um tempo. Vamos ficar em casa. Vamos ter a paciência e a fé dos mais velhos. É principalmente por eles que a gente precisa ter cuidado. E em breve vamos te ver de novo, Boa Vista. Ainda mais viva, ainda mais linda. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei em que hora que você está assistindo. Esse vídeo está sendo gravado em junho de 2020
e é uma homenagem que nós estamos fazendo aos nossos ilustríssimos, abençoados sacerdotes, pastores Sandro e Patrícia na comunidade indígena Três Corações, a Majari Roraima, e os pastores José Carlos e Cristiane Xavier lá no Rio de Janeiro. Que abençoados sejam cada um, sempre expressando alegria. Então, são fotos que a gente vai montar e eu espero que você se alegre e que você goste. Com certeza, toda a honra, toda a glória ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, os quais nós os abençoamos, pastores Sandro e Patrícia, José Carlos e Cristiane Xavier. Comunidade Indígena Três Corações, a Majari Roraima, Rio de Janeiro, Brasil. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei em que hora que você está assistindo. Esse vídeo está sendo gravado em junho de 2020 e é uma homenagem que nós estamos fazendo aos nossos ilustríssimos, abençoados sacerdotes, pastores Sandro e Patrícia na comunidade indígena Três Corações, a Majari Roraima, e os pastores José Carlos e Cristiane Xavier lá no Rio de Janeiro. Que abençoados sejam cada um, sempre expressando alegria. Então, são fotos que a gente vai montar e eu espero que você se alegre e que você goste. Com certeza, toda a honra, toda a glória ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, os quais nós os abençoamos, pastores Sandro e Patrícia, José Carlos e Cristiane Xavier. Comunidade Indígena Três Corações, a Majari Roraima, Rio de Janeiro, Brasil. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei em que hora que você está assistindo. Esse vídeo está sendo gravado em junho de 2020 e é uma homenagem que nós estamos fazendo aos nossos ilustríssimos, abençoados sacerdotes, pastores Sandro e Patrícia na comunidade indígena Três Corações, a Majari Roraima, e os pastores José Carlos e Cristiane Xavier lá no Rio de Janeiro. Que abençoados sejam cada um, sempre expressando alegria. Então, são fotos que a gente vai montar e eu espero que você se alegre e que você goste. Com certeza, toda a honra, toda a glória ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, os quais nós os abençoamos, pastores Sandro e Patrícia, José Carlos e Cristiane Xavier. Comunidade Indígena Três Corações, a Majari Roraima, Rio de Janeiro, Brasil.
Coronavírus, saiba como evitar. Idosos são mais fracos contra o vírus. Quem tem mais de 60 anos deve ficar em casa e evitar contato. Cuide-se. Bem, continuando a nossa palavra, estava falando como Deus enxerga as duas visões de a morte preciosa para Deus daquele santo e a nossa visão da morte que o nosso querido, amado santo da nossa igreja está indo, né? E deixando muita saudade, deixando aquele esposo, aquela esposa, aquela irmã, aquela amiga. É uma tristeza, é uma perca. Quem está perdendo somos nós, né? Nós não estamos preparados para nessa visão da morte e vamos sentir esse empobrecimento. O empobrecimento da nossa família, o empobrecimento da nossa companhia, do nosso amigo que perdemos, né? Porque a morte, ela traz essa quebra dessa ilusão que nós somos saudáveis, nós não vamos morrer, que nós temos vários planos e vamos concluir. E a morte, ela chega sem avisar, ela não escolhe cor, ela não escolhe tamanho, ela não escolhe que mora numa casa assim, que mora numa casa assada, ela não escolhe pessoas, ela simplesmente chega e leva. E a morte é dolorosa e não tem quem esteja preparado para realmente, de repente, perder o seu querido, amado, a pessoa que você gosta, a pessoa que você tem ali como seu porto seguro, aquela pessoa que realmente a gente sente, né? Mas você imagina quando isso aconteceu com os discípulos, que estavam com um homem, com Jesus, que fazia milagres, arrastava multidões e de repente morre de uma morte assim vergonhosa para aquele tempo, e uma morte rápida, e que depois eles estavam sendo caçados, né? E, meu Deus, mas o Senhor ressuscitou e veio até eles. E aí, pensando o Senhor nos discípulos, naquela perca, porque o nosso Jesus, ele foi humano, ele passou por isso. Ele teve um amigo dele que morreu, Lázaro, e ele sentiu a perda de Lázaro. E ele pôde ter esse sentimento e ver também, né, o luto da sua mãe Maria, o luto dos seus discípulos. Ele teve presente e sentiu ali a angústia, vendo a angústia nos seus amigos. Então, vem deixando os seus discípulos e vindo e falando antes de ir, ele diz assim: sabei que o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Ele está falando do Espírito Santo, está falando do Espírito que está em você, santo. Você, meu irmão, você que está aí, né? E depois ele ainda fala ainda em João, isso está em 14:17, João 14:17, e no 18 ele fala assim: não vos deixeis órfãos, voltarei para vós. João 14:18. Ele fala também sobre, dando essa segurança: olha, não vou deixar vocês órfãos, eu vou estar aqui, porque ele sabia da angústia. Você foi empobrecido pela partida do seu querido, mas na visão do Senhor, está lá o Senhor recebendo o seu amado, o seu santo, que foi aquele querido. Essa palavra, eu espero que console você, né? Estamos vivendo nesse momento muito, muito delicado.
e no capítulo 11 de Hebreus, na Galeria da Fé, que diz que na fraqueza tiramos força. Que neste tempo, tire força nas suas lágrimas, tire força, né, de tudo dessas coisas que tem acontecido na nossa igreja, né? Sabemos que tivemos perca no Amajari, tivemos percas de amados da nossa igreja, e realmente nesse momento estamos afastados dos amigos, das pessoas, e eu queria lembrar que Deus é Deus e Ele está pronto para te consolar. Ele vai estar presente na angústia. Nesse momento, deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração, entendeu? Que realmente entregue o seu amado ao Senhor, aos braços do Senhor. E todas essas coisas, nós temos que lembrar que Ele é o nosso Deus, né? Ele é soberano sobre todas as coisas, né? E eu quero lembrar aqui um louvor que fala sobre isso, né? Que fala que Deus é Deus, né? O louvor fala: se Deus fizer, se não fizer, Ele é Deus também. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Ele é soberano sobre as nossas vidas. A nossa fé não está firmada nas coisas que a gente ganha, com tudo que acontece, mas sim com amar ao nosso Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o grande mandamento. Esse é a santificação com o Senhor. Busque o Senhor nesse momento de tristeza, nesse momento de angústia, nesse momento de perca. Busque o Espírito Santo, que Ele lhe prepare, que você esteja preparado para toda essa luta, né? Não sabemos, né, como acontece na vida da gente. Nós estamos bem aqui, saudáveis, e vem uma doença como essa e nos leva um ente querido seu, leva realmente, e nós temos que estar preparados. Mas o Senhor vem no momento de angústia, né, para que lhe dê essa força. Orem ao Senhor, busquem e entreguem cada momento nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra para você. Boa Vista é linda de se ver, mas é também linda de viver. E para que ela continue assim, precisamos deixar de vê-la. Mas é só por um tempo. Vamos ficar em casa. Vamos ter a paciência e a fé dos mais velhos. É principalmente por eles que a gente precisa ter cuidado. E em breve vamos te ver de novo, Boa Vista. Ainda mais viva, ainda mais linda. Coronavírus. Saiba como evitar. Lave as mãos várias vezes ao dia, entre os dedos, unhas, costas das mãos e até o antebraço. Cuidar de você é cuidar de todos. Oh, glória, aleluia, louvado seja o nosso Deus Pai, Todo-Poderoso, digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, somente a Ele, honra e glória. Ele é tremendo, Ele é poderoso, digno de tudo, porque Ele está sobre tudo e sobre todos.
maravilhoso, né? Espero que você tenha se deliciado na poderosa palavra de Deus, trazida hoje pelo nosso querido pastor Heitor Briglia, como eu disse, 2 vezes campeão. Uma contra a Covid e na sua carreira militar, hoje, junho de 2020, Major PM da Polícia Militar do Estado de Roraima. Que tremendo! Ele disse que foi o que ele pediu, ser major. Mas muitos anos antes eu falei para ele, em algum momento, eu disse para ele, ainda vou te ver coronel. E eu creio que é possível. Mesmo em meio às nossas batalhas, né, que nós estamos também vivendo um tratamento de um câncer maligno no pâncreas, onde o médico disse para mim, pastor, esse câncer, mesmo ele sendo eliminado, mas o Senhor já despertou uma célula. Então, até o último dia do seu suspiro aqui na Terra, o Senhor vai ter que se cuidar. E muito. Porque não tem um ex-câncer, cancerígeno, não tem um ex-drogado, não tem um ex-bêbado, não tem um ex-glutão. Só existe cada dia a sua luta pessoal para não voltar, para não cair em tentação. E aí, amados, eu estou aqui esperando, né? Glória a Deus, aleluia, por uma equipe maravilhosa que está trabalhando. Já conseguimos o auxílio-doença, 3 meses, vamos conseguir mais 4 meses e em seguida entrar com a nossa aposentadoria por invalidez. Eu fiquei meditando nessa palavra, invalidez. E aí eu me lembrei de Paulo. Sabe, Paulo naquele momento ele clama, Senhor, dá para tirar esse espinho da minha carne? Dá para tirar essa marca que eu fiquei? Dá para me trazer de volta a minha vida de rotina, de cotidiano que eu tenho? Dá para me devolver minha locomoção? Né? Se era nos olhos, se era no corpo, onde quer que fosse aquele espinho, ele estava pedindo para ser livre. E aí o Senhor Jesus Cristo disse para ele, Paulo, a minha graça te basta, pois eu, o Senhor Jesus Cristo, me engrandeço e me alegro na tua fraqueza, porque na tua fraqueza você se fortalece. Olha que tremendo. E aí essa palavra invalidez ficou aqui na minha mente, né? Humana. Mas depois que eu me lembrei de Paulo, que vem a aposentadoria por invalidez, é a marca que eu vou carregar para lembrar que eu dependo da graça no Senhor Jesus Cristo, na unção do Espírito Santo de Deus, do nosso Pai Todo-Poderoso, da Palavra de Deus, da santidade, da fidelidade, da gratidão, do serviço. É isso que eu quero. Não me importa se eu vou carregar essa marca para o resto da vida. Que eu aprendi o que o Senhor Jesus Cristo disse para Paulo. Na tua fraqueza, eu me engrandeço. Que seja engrandecido o nome do Senhor. Que seja engrandecido nosso Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Pastor Heitor, muito obrigado pela poderosa palavra de Deus. Claro que eu respeito, né, a sua posição de estar feliz como major, mas ainda eu creio no que o Senhor me disse, de vê-lo coronel. Que Deus nos abençoe rico e poderosamente,
que essa palavra possa ter alcançado seu coração. E como todos os canais do YouTube dizem, se você gostou, se inscreva, acione a sinetinha, dê um joinha, né? Vá lá, clique no joinha positivo ou negativo, coloque seu comentário, tenho o prazer de responder todos, cada um. Se você escrever, eu vou estar lá respondendo, tá bom? Que Deus vos abençoe. Estamos em junho de 2020, em Boa Vista, Roraima, pfdv.info, 28 anos no ar, Nação Caimbé, 42 anos a serviço do Senhor Jesus Cristo. Editor, é com você. Boa Vista é linda de se ver, mas é também linda de viver. E para que ela continue assim, precisamos deixar de vê-la. Mas é só por um tempo. Vamos ficar em casa. Vamos ter a paciência e a fé dos mais velhos. É principalmente por eles que a gente precisa ter cuidado. E em breve vamos te ver de novo, Boa Vista. Ainda mais viva, ainda mais linda.